O trauma não é o que aconteceu com você. É o que você precisou parar de sentir para conseguir continuar. É o que você precisou esconder de si mesmo para manter o amor, a aceitação, o pertencimento. Não é o evento, é a desconexão. Não é o grito, é o silêncio que veio depois. E o corpo guarda tudo. A dor crônica emocional muitas vezes não vem de um grande evento. Ela nasce da repetição de não ter sido visto, de crescer sentindo que precisava ser forte, calado, funcional, de sorrir quando a alma só queria um colo. Ela nasce do abandono sutil, daquele que ninguém percebe, mas o corpo, esse sim, nunca esqueceu. Porque o corpo é o guardião da verdade. E, quando a mente tenta seguir em frente, o corpo volta. Volta com tensão, com ansiedade, com desconforto inexplicável. Volta pedindo algo simples e ao mesmo tempo profundo. Escuta. Escutar o corpo é um ato de coragem. É permitir que ele diga, com sua linguagem de sensações e sintomas, tudo aquilo que a razão tentou resolver sozinha. Porque às vezes, o que chamamos de ansiedade é um ciclo emocional que ficou preso no tempo. Às vezes, o que chamamos de doença é a alma tentando completar uma frase que foi interrompida ainda na infância. Às vezes, o que chamamos de fraqueza é apenas a verdade pedindo para ser sentida, não para ser julgada, mas para ser abraçada. Essa dor que você quer curar pode ser, na verdade, um pedido de escuta, um pedido sagrado. Ela não quer que você a elimine. Ela quer que você a reconheça. Ela quer que você pare de tentar consertá-la como se fosse um defeito e comece a escutá-la como se fosse uma parte esquecida de si mesmo. Talvez você esteja exausto por tentar entender com a mente o que só pode ser sentido com o corpo. Talvez o alívio que você busca não esteja em mais respostas, mas em mais presença. Porque às vezes, tudo o que a dor quer é não ser ignorada. Tudo o que o corpo quer é ser habitado com verdade. Tudo o que a alma quer é voltar a ser ouvida. E nesse momento, talvez a sua escuta seja exatamente a medicina que a sua dor esperou por tantos anos. Nem sempre o trauma se apresenta como uma lembrança nítida. Muitas vezes, ele aparece como um hábito, um jeito de evitar, de controlar, de fugir. Ele se disfarça na autossabotagem silenciosa, naquela voz interna que diz que você nunca está pronto, que você precisa se esforçar mais, agradar mais, provar mais. E você até tenta mudar, tenta quebrar padrões, mas algo mais profundo sempre te puxa de volta para o mesmo lugar. O mesmo medo, o mesmo vazio, a mesma reação automática que você já não aguenta mais repetir. Gabor Maté nos convida a olhar para isso com outros olhos. E se aquilo que você chama de fraqueza for, na verdade, a forma mais inteligente que o seu sistema encontrou para sobreviver? E se a sua rigidez emocional, a sua necessidade de controle, a sua tendência a se isolar, forem modos refinados de proteção? Porque o trauma, quando não é escutado, vira estratégia. Uma estratégia silenciosa, mas poderosa, para evitar aquilo que um dia foi intolerável. Você não está quebrado. Você está protegido. Mas essa proteção, com o tempo, se torna prisão. A busca por aprovação pode ter começado como um pedido de amor não correspondido. O perfeccionismo pode ter sido a forma de garantir que ninguém te rejeitasse de novo. A raiva que explode do nada talvez seja apenas o grito de um corpo que aprendeu a se calar cedo demais. E os gatilhos emocionais, esses que surgem em situações cotidianas, talvez não sejam defeitos, talvez sejam alarmes. Alarmes que o corpo dispara quando não se sente seguro para ser ele mesmo. Cada reação que te envergonha pode ser o eco de algo mais antigo, algo que você não escolheu, mas aprendeu a carregar. O trauma não está no passado,
Ele vive aqui, agora, no modo como você tenta evitar sentir de novo aquilo que um dia quase te destruiu. Só que evitar não é o mesmo que curar. Fugir não é o mesmo que libertar. Curar, como diz Maté, é parar de fugir de si. É começar a tolerar aquilo que antes parecia insuportável. E tolerar aqui não significa forçar, significa permitir, acolher, ficar presente com aquilo que dói, sem se abandonar. Quando você começa a reconhecer os seus modos de proteção, não com culpa, mas com compaixão, algo se abre, um espaço interno, um respiro. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Não o fim da dor, mas o início da reconexão. Não a cura imediata, mas a coragem de não se esconder mais de si. Porque o que te protegeu no passado não precisa mais te aprisionar no presente. E talvez seja agora o momento em que o seu corpo finalmente pode ouvir. Você não precisa mais se defender. Você está seguro para sentir. Existe uma pressa disfarçada de busca espiritual, uma ansiedade por se transformar, por alcançar a tal consciência, por finalmente se libertar da dor, como se a cura fosse um destino brilhante no final de uma estrada reta. E, quando os resultados não aparecem na velocidade esperada, o coração se frustra, o corpo se fecha, a alma se cansa. Talvez você conheça esse cansaço de tentar todas as terapias, práticas, livros, mantras, de se esforçar para ser luz, mesmo quando por dentro tudo ainda dói em silêncio. Mas há algo que quase ninguém diz. O sistema nervoso não se cura com pressão. Ele não se abre com cobrança. Ele só relaxa. Onde há permissão. Permissão para sentir. Para estar onde se está. Para ainda não saber. Para ainda estar confuso, ferido, em transição. A verdadeira transformação acontece no solo da aceitação, não da performance. A espiritualidade, quando se torna mais um projeto de autoaperfeiçoamento, perde seu caráter sagrado. Vira mais uma tarefa, mais uma cobrança, mais uma tentativa de consertar algo que, na verdade, só precisa de colo. O perigo dessa pressa é que ela mascara a vergonha. A vergonha de ainda sentir dor, de ainda estar triste, de ainda carregar traumas que não foram resolvidos. E então, ao invés de acolher o que dói, começamos a evitar. Com frases bonitas, com afirmações vazias, com uma luz que mais cega do que ilumina. Mas curar-se não é virar luz. Curar-se é conseguir sentar na escuridão sem se abandonar. É poder estar consigo mesmo nos dias em que nada faz sentido e ainda assim não fugir. É saber que a escuridão não é sinal de fracasso espiritual, mas de profundidade, porque a alma, às vezes, precisa escurecer para germinar. Gabor Maté fala da importância de tolerar o que antes parecia intolerável. E tolerar aqui significa não correr, não tentar resolver antes de escutar. Significa honrar o tempo do corpo, que é muito diferente do tempo da mente. Porque o corpo não se apressa, o corpo não mente, ele só espera. Espera que, em algum momento, você pare de fugir e volte. Então, se hoje você se sente atrasado, frustrado, exausto por ainda não ter se curado, talvez esse não seja um sinal de falha. Talvez seja um convite. Um chamado para abandonar a ideia de que cura é velocidade e abraçar a possibilidade de que cura é presença. E se, ao invés de tentar ser outra coisa, você apenas fosse honesto com o que sente agora? E se isso, exatamente isso que você vive, já for parte do caminho? Talvez o erro não esteja em sentir demais, mas em querer sentir diferente antes da hora. Talvez a alma só queira que você a acompanhe, no tempo dela, no ritmo dela, no silêncio onde tudo começa a se transformar. Agora, se puder, feche os olhos. Não como quem foge do mundo, mas como quem retorna para dentro, para um lugar que quase sempre é deixado por último, o corpo. Respire devagar.
Sinta o ar entrando e saindo, como se a vida te tocasse por dentro. Sem pressa, sem tentar mudar nada. Apenas esteja aqui. Leve a sua atenção para uma parte do corpo onde você sente algum desconforto. Pode ser uma tensão no peito, um nó na garganta, um aperto no estômago, ou talvez uma parte que você nunca ouviu de verdade. Escolha esse lugar e leve a mão até lá, não como um gesto técnico, mas como quem toca um animal ferido, com gentileza, com reverência, com presença. Pergunte a essa parte do seu corpo: o que você está tentando me contar, que eu nunca deixei você dizer? E espere, não com a mente, mas com o coração. Não tente interpretar, não tente analisar, apenas ouça. Ouça com o corpo, ouça com o silêncio, ouça com tudo aquilo que em você ainda se lembra de como é estar inteiro. Respire como se essa parte estivesse sendo ouvida pela primeira vez. E talvez esteja. Talvez essa dor tenha esperado anos para ser reconhecida. Talvez esse desconforto não seja um inimigo, mas um mensageiro. Talvez essa tensão esteja segurando memórias que você não pôde sentir quando aconteceram. E agora, ela só quer ser liberada, não com força, mas com escuta. Isso não é uma meditação, não é mais uma técnica, é um reencontro. É uma reconexão com a linguagem esquecida do corpo. Aquela que fala através de sensações, arrepios, lágrimas silenciosas. Aquela que não precisa de palavras para ser verdadeira. Fique nesse lugar por alguns instantes, sentindo, acolhendo, deixando que o corpo se expresse como puder. Talvez venha uma imagem, talvez venha um choro suave, talvez não venha nada além do silêncio. Tudo isso é válido, porque não se trata de provocar uma resposta. Trata-se de abrir espaço, um espaço seguro, um espaço sagrado, onde o corpo possa finalmente dizer: eu existo e eu estou aqui. Quando sentir que é hora, solte o ar. Agradeça silenciosamente a essa parte sua que teve coragem de falar. E volte, devagar, como quem volta de um lugar importante. Por que foi? Você acabou de habitar um templo chamado você. Imagine por um momento que a dor que você carrega não é um sintoma a ser eliminado, nem um karma a ser resolvido. Imagine que essa dor é uma criança que vive dentro de você, trancada em um quarto escuro há anos, sozinha, assustada, em silêncio. Você abre a porta desse quarto e espera que ela sorria, que se levante, que te abrace. Mas tudo o que ela faz é chorar. Porque o que ela mais quer não é explicação, não é gratidão, não é força. Ela quer colo. Ela quer saber se, dessa vez, alguém vai ficar. Essa criança é você. É a parte de você que ficou congelada no tempo. Naquela experiência em que o amor foi condicionado, em que o choro incomodava, em que a dor não era permitida. E então, ela parou de pedir. Parou de sentir, parou de existir por inteiro, para poder caber na dor dos outros, para não incomodar, para ser aceita. E agora, anos depois, essa criança ainda vive dentro de você, esperando, não por grandes mudanças, mas por um olhar, um toque, eu estou aqui. Porque feridas emocionais não cicatrizam com exigências, elas precisam de ternura, precisam de presença. Precisam de alguém que não tenha pressa de ver resultado, mas que tenha coragem de ficar. Muitas vezes, nas jornadas de autoconhecimento, ouvimos que precisamos ser gratos pela dor, que tudo tem um propósito, que devemos vibrar em amor. Mas essa criança não entende essas palavras. Ela só entende cuidado, presença, verdade. Ela precisa de alguém que a escute, sem querer corrigi-la, que a veja, sem exigir que ela se transforme. A dor não é um obstáculo espiritual,
Ela é a espiritualidade pedindo verdade. Ela é a forma como a alma nos chama de volta. Para dentro, para o centro, para o corpo, para a parte mais esquecida de nós. Aquela que ainda chora baixinho, torcendo para que um dia alguém a escute. Então, da próxima vez que você sentir aquela angústia que parece vir do nada, talvez seja ela, a criança, a sua criança congelada pedindo para sair do quarto escuro, mas não com luzes fortes, não com pressa, apenas com a certeza de que, dessa vez, ela não será deixada sozinha. E nesse momento, talvez, o colo que ela precisa seja o seu. Ela tinha 52 anos quando entrou no consultório. Os olhos firmes, mas cansados. O corpo rígido, como quem há muito tempo não se permite desmoronar. As crises de pânico vinham sem aviso, como ondas que atiravam do eixo. Mas, segundo ela, não havia trauma. Nada grande demais. Só uma vida de adaptações, de contenções, de silêncios. Durante uma sessão de escuta somática, algo aconteceu. Um simples toque na região do abdômen. Aquele toque leve, respeitoso, que não busca invadir, mas acolher. E o corpo dela começou a tremer. Os olhos encheram de lágrimas. Ela não chorava de dor. Era como se algo antigo estivesse sendo liberado. Algo que nunca tinha tido espaço para sair. O tempo parou. Ficamos ali, sem perguntas, sem interpretações. Apenas silêncio. 20 minutos de silêncio. Até que, num sussurro quase imperceptível, ela disse: "Foi aqui que eu parei de existir, para caber na dor da minha mãe." Naquele momento, não havia mais dúvida. O corpo dela lembrava. Mesmo que a mente tivesse esquecido, negado, adaptado. O corpo sabia exatamente onde, quando e por que ela se desconectou de si. E mais do que isso, o corpo sabia o caminho de volta. Essa mulher não estava doente. Ela estava cheia de verdades não ditas, de emoções contidas, de lealdades inconscientes a dores que nem eram suas. Porque sim, muitas vezes, a dor que carregamos não é inteiramente nossa, mas vive em nós, vibra em nossas células, condiciona nossos gestos, medos, decisões. E ela só se liberta quando alguém tem coragem de senti-la com presença. Quando, ao invés de buscar explicações, oferecemos acolhimento. Quando, ao invés de tentar entender, permitimos que o corpo fale, da sua forma, no seu tempo, com a sua linguagem. Essa história não é única. Ela é um espelho. Talvez você também tenha um ponto no corpo onde parou de existir. Um lugar onde se encolheu para caber. Onde se escondeu para sobreviver. E talvez esse lugar esteja esperando, agora, que você volte. Não para lembrar com a mente, mas para escutar com o corpo. Porque é no corpo que a alma guarda os mapas. É no corpo que a história pulsa. É no corpo que o reencontro começa. E como ela descobriu naquele dia, às vezes, tudo o que é preciso é um toque que não força, mas ouve. E um silêncio que não exige, mas sustenta. Há um lugar dentro de você que nunca foi quebrado. Um lugar que talvez tenha sido esquecido, desacreditado, silenciado, mas que continua ali, esperando que você volte. Não com urgência, não com culpa, mas com presença, com verdade, com amor. A dor que você sente, esse cansaço que aperta o peito, essa ansiedade que não tem nome, essa sensação de estar desconectado, não é sinal de fraqueza. É memória. É o eco de tudo o que foi negado para que você pudesse sobreviver. Para que você pudesse ser aceito, amado, acolhido. Gabor Maté fala com clareza. A doença emocional surge quando o eu autêntico é silenciado pelo eu adaptado. Quando você, para ser amado, precisou deixar partes de si trancadas para trás. E essas partes ainda te esperam. Esperam no corpo, esperam no vazio, esperam naquilo que você tenta calar todos os dias com produtividade,
com distrações, com espiritualidade apressada. Bruce Lipton nos mostra que nossas células não são prisioneiras do DNA. Elas respondem ao ambiente emocional, respondem à vibração interna, ao campo invisível criado pelas suas crenças sentidas. O que você acredita sobre si mesmo molda sua biologia. O que você sente repetidamente se inscreve no seu corpo, e isso muda tudo, porque significa que sua cura não precisa vir de fora. Ela começa dentro, no momento em que você para de se abandonar, no instante em que você diz, eu estou aqui, eu escuto. Quando você oferece a si mesmo a escuta que nunca teve, o abraço que esperou dos outros, o tempo que ninguém lhe deu. O corpo não mente, ele apenas repete. Repete até que você o escute, até que você o honre, até que você o habite com verdade. E quando isso acontece, algo muda. Não de forma espetacular, mas de forma real. A respiração fica mais leve, o olhar mais macio, a alma menos distante. Porque quando você se escuta de verdade, você altera seu campo interno. Você muda sua frequência. Você reescreve sua narrativa. Você cria novas possibilidades, não a partir da força, mas da escuta, da compaixão, da presença. E talvez tudo isso que você sente hoje não seja um fim. Talvez seja um chamado para voltar, para se lembrar, para curar, não com esforço, mas com amor. E se a libertação da dor que você carrega não for sobre entender com a mente, mas sobre escutar com o corpo, talvez agora você já saiba a resposta. Se essa mensagem tocou algo em você, se de alguma forma fez sentido para a sua caminhada, eu te convido, com carinho, a apoiar este espaço. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também precisa escutar isso. Ative as notificações para continuar essa jornada conosco e, se sentir no coração, deixe um comentário. Às vezes, sua palavra pode ser o colo que alguém estava esperando. A sua dor não é um erro. Ela é o portal por onde a sua alma quer voltar para casa.